Será que um preso ele é espancado logo quando chega numa cela de prisão? Será que ele sofre oscilações, violência sexual? Vamos falar para você toda a verdade nesse vídeo. Saudações, pessoal, beleza? Dando continuidade na série CDP, vamos falar agora sobre temas muito polêmicos, por isso fique ligado. O Papo Reto entra no ar. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Verifique a sua inscrição aqui nesse canal para que você seja sempre notificado dos vídeos novos que a gente posta aqui toda semana. Por conta de muitas matérias, muitos filmes, essas séries que acabam passando na Netflix, muitas pessoas têm dúvida a respeito do convívio, se é um convívio muito mais violento dentro da cela de um CDP e como é que existe realmente esses códigos de convivência dentro da prisão. Sempre quando eu posso, eu venho atualizar para você como é que está o sistema prisional de forma atual. Para que você tenha realmente uma base muito interessante, eu tenho aqui no vídeo playlists, uma playlist que fala sobre a história da prisão, como tudo começou, e recentemente nós lançamos a série Carandiru. E por que eu estou falando isso? Porque, como eu já citei, é importante você entender qual é o tempo que nós estamos vivendo atual. Porque teve um tempo da chamada casa de detenção Carandiru, que as regras era realmente a lei do mais forte. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Safada é sem perdão, vacilou, vai rodar. Desce tomando paulada do quinto ao primeiro andar. Gritaria, tumulto, uma par de louco de faca na mão. Que vai morrer mais um ladrão, retaliação. É a tropa de... Por mais que existisse algumas lideranças na época do Carandiru, mesmo assim aconteciam algumas violências que excediam o que a gente chama hoje em dia de uma coisa mais comum, uma coisa mais tranquila. Não existia apenas uma organização criminosa, era uma coisa muito mais delicada. Aqueles veteranos, aqueles caras que cumpriram pena no sistema do Carandiru, naquela década, principalmente 70, 80, até o ano de 90, até o ano de 2000, a cadeia era muito mais perigosa. Era uma cadeia que você se sentia muito mais hostilizado, você tinha que realmente ter um cuidado redobrado, não que hoje não precisa ter, mas naquela época era muito pior, era 10 vezes pior. Nessas épocas realmente morria muita gente por dia nas prisões no estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Só que aconteceu? Muitas revoluções foram ocorrendo ao longo do tempo. Muito sangue foi derramado em nome de uma pacificação do sistema prisional. Lembrando sempre que quando o Estado não se faz presente, a negligência dos governantes e principalmente da parte social, porque a sociedade, de uma certa forma, esquece da prisão porque ela imagina que eles se matem lá dentro, que eles acabem se espancando, um tirando a vida do outro. A sociedade, de modo geral, ela quer que realmente joguem uma bomba atômica dentro da cadeia e mate todo mundo. Esse é o papo reto. Tanto é que existem pessoas que celebraram o massacre do Carandiru e até hoje dizem por aí que matou-se poucas pessoas naquele episódio. Então você tem uma galera que é uma galera mais sangrenta, uma galera que não quer justiça, é uma galera que está muito mais alimentada pela questão da vingança. Eles não entendem que a Constituição traz alguns limites da atuação do Estado, ela não entende que o Código de Processo Penal traz limitações da punibilidade, ela não entende que existe uma lei de execução penal. É uma pessoa que ela tem muita deficiência cognitiva, é uma pessoa que tem muita deficiência intelectual e ela não pensa na regra do jogo, ela quer criar suas próprias regras. E aí ela acaba entrando na sua grande hipocrisia, porque uma pessoa que tem um discurso mais de ódio no sentido de vingança, essa pessoa, na verdade, ela não contribui para o debate. Ela apenas sai vomitando um monte de bobagem sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter base alguma para poder debater isso de forma séria. E dizer isso que eu estou agora afirmando não me torna um defensor do bandido, um defensor de presos, um defensor do errado. É apenas colocando as regras do jogo para que a gente possa analisar sem paixões.
cacete nele! Quer aprender direito com mapas mentais? Um material exclusivo, ilustrado, trazendo para você os principais pontos sobre o nosso direito. Você vai aprender de forma objetiva. Link na descrição do vídeo. Por que eu faço toda essa introdução? Para que você possa entender que esse era o tipo de ideia que acontecia principalmente com a grande liderança que começou a mudar essa pacificação dentro do sistema prisional. Engana-se quem pensa que preso lá não pensa, que tem só preso burro, só preso analfabeto, preso que não tem raciocínio lógico. Para analisar de forma sociológica a criação das organizações criminosas, olha a estrutura, olha como é que eles são inteligentes na hierarquia, perceba isso sem olhar para a parte criminal. Tenta olhar isso como uma estrutura, uma criação realmente de um movimento muito bem organizado. Se você for humilde de pensar dessa forma, você vai perceber quantas coisas esses caras já fizeram ao longo do tempo. E eu poderia aqui me aprofundar um pouco mais, eu estou até preparando em breve um material, um e-book que eu estou escrevendo sobre a criação das organizações criminosas, e vai ser um material que logo em breve eu vou disponibilizar para a galera entender, porque é bem profundo, é muito mais denso essa questão de organização criminosa. Mas, em suma, de forma resumida, esses líderes, esses caras perderam muitas vidas, muitos caras morreram em pró da pacificação do sistema prisional. Tudo em busca de um dilema: paz, justiça, liberdade, igualdade, alguns pilares que sustentou ao longo dos anos essa guerra contra uma cadeia muito mais sangrenta. E depois das megas rebeliões que ocorreram no ano de 2000 para frente, o Estado começou a perceber que realmente existia uma força carcerária, que a prisão não era um lugar onde só havia pessoas que não pensavam, que realmente não tinham forças para fazer uma revolução, e o Estado começou a experimentar a sua negligência na pele. Assim que o Marcola, que é o líder do PCC, ele entrou no DEIC, algemado nos pés e nas mãos, minutos depois os ataques começaram, e um investigador chegou até um grupo, né, e disse: nossa, acabaram de matar um PM aqui perto, aqui na Zona Norte. Não se tinha uma dimensão exata daquilo que estava acontecendo. Delegacias metralhadas, batalhões metralhados, investigadores atacados, agentes penitenciários mortos, e os ataques não paravam. E foi só quando a polícia, o Estado, foi buscar então uma Marcola para uma reunião que ninguém sabe, ninguém viu, é que as coisas começaram a retomar o lugar. Eu tive acesso ao depoimento de um delegado que participou de uma reunião. Ele, um representante da PM, um representante da Secretaria de Administração Penitenciária e mais a advogada do Marcola. Todos foram até o presídio de Presidente Bernardes, num avião da Polícia Militar, cedido pelo governo do Estado. O Marcola foi retirado da cela, isso num domingo à tarde. Foi pedido para ele dar ordem para os ataques cessarem. O governo nega que houve acordo até hoje, nega com veemência. Mas se você lê o depoimento desse delegado, não há outra palavra que possa definir o que ocorreu dentro desse presídio, senão a palavra acordo. Mas voltando ao tema, principalmente para que você possa entender por que nós chegamos na situação atual no sistema prisional, todas essas guerras foram criando normas, foram criando regras, foram criando leis internas para que mantesse uma ordem dentro da prisão. E ali se criou pactos, ali se criou realmente proceder, ali se criou limites para que os presos pudessem respeitar e tirar, como eles costumam dizer, tirar sua cadeia de forma mais tranquila. Lógico que a organização criminosa trouxe coisas positivas, mas também trouxe coisas negativas, mas isso é tema para um próximo vídeo. Eu falo um pouco mais sobre isso na minha saga chamada Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, link aqui embaixo na descrição, caso você queira ler o meu livro, tá aqui embaixo os links para que você possa adquirir esse trabalho. Mas atualizando para você, não acontece mais esse tipo de violência dentro da prisão. Ah, mas eu ouvi falar que aconteceu uma outra situação. Tem que analisar muito profundamente os motivos e as causas que ocorreram isso, porque sempre em toda regra existem algumas exceções, mas
em via de regra, de modo geral, acabou essa questão de chegar um novato na cadeia, o cara ser espancado, ser violentado sexualmente, isso acabou. Porque eu recebo muitas mensagens de mães, às vezes o filho foi preso pela primeira vez e a mãe fica preocupada que ao chegar na cela aquele filho vai ser violentado, vai ser espancado, vai ser humilhado. Isso não acontece. Mas eu também não estou dizendo aqui que não possa acontecer, às vezes, uma correção, uma punição, dependendo do proceder, vídeos que eu já gravei aqui atrás na série CDP, falando sobre o proceder, sobre a conduta, porque também não é bagunçado, né? Não é que o cara chegou lá e teve toda essa pacificação, que o cara pode fazer tudo o que ele quiser, pode agir da forma que ele quiser, ele tem que andar na linha. Lá o preso aprende a disciplina, lá o preso aprende o peso de uma palavra, lá ele aprende que as coisas também não é da forma que ele quer, ou como ele imaginava que era na rua. A coisa realmente é como diz na própria gíria, né? O cara que veio malandro da rua, quando ele chega na cadeia, ele mantém a sua postura de malandro. O cara, quando é vacilão na rua, ele chega na cadeia, ele também é vacilão, mas aí as regras e as leis e a disciplina da prisão vai colocando o cara no eixo, né? Que se não colocar ele no eixo, ele vai ser realmente punido pela própria lei para que se mantenha a pacificação dentro da unidade prisional. A lei da cadeia, ela é muito séria. Então o cara não pode entrar na cadeia pensando que ele está entrando num parque de diversão. Lá realmente a coisa é levada à risca. Caminhando agora para o final desse conteúdo, é importante você entender sobre essas revoluções e entender também que essas violências acabaram. Imagine só você, acontecia, por exemplo, na época do Carandiru, situações em que o cara às vezes entregava sua própria esposa para poder fazer relação sexual com um traficante, por exemplo, da cadeia, para pagar uma dívida. Então, muitas práticas que realmente hoje sendo trazida para a gente aqui de uma forma, num olhar mais moderno, soaria de forma muito escandalosa e o crime foi realmente eliminando. Outro exemplo, acabou o crack dentro da cadeia. Existem vários outros exemplos que a gente poderia trazer aqui como forma de exemplo para que a gente possa entender as revoluções. Mas fato é que hoje em dia, não que a cadeia seja boa, não que a cadeia seja um lugar legal, não é isso que eu estou dizendo, mas comparado ao tempo em que a cadeia era muito mais violenta, muito mais sangrenta, hoje o preso consegue cumprir sua pena com muito mais tranquilidade do que há 20 anos atrás. Por isso é muito importante você estar sempre buscando o conhecimento. É muito importante uma sociedade que busca o crescimento intelectual, sempre busque saber os seus direitos, saber os seus deveres, dominar minimamente que seja um pouco das regras do jogo. Mas e aí? O que você achou desse vídeo? O que você achou principalmente do conteúdo de hoje, dessa transição, dessa evolução que ocorreu no sistema prisional? Eu queria ouvir o seu ponto de vista. Use aqui o comentário para que a gente possa bater um papo. Eu leio todos os comentários. E se você quiser ficar um pouquinho mais próximo de mim, um pouco mais próximo do meu trabalho, me segue lá no Instagram. Também está aqui embaixo o link para você já ir direto para minha página. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro e até mais.